Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Mero Cristianismo. Autor C.S. Lewis. Livro 4. Além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Capítulo 5. Os obstinados soldadinhos de chumbo. O Filho de Deus se tornou homem para permitir aos homens se tornarem filhos de Deus. Nós não sabemos, em todo caso eu não sei, como as coisas poderiam ter sido se a raça humana nunca tivesse se rebelado contra Deus e aderido ao inimigo. Talvez toda pessoa vivesse em Cristo e partilhasse da vida do Filho de Deus desde o momento do seu nascimento. Quem sabe a vida que chamamos de bios, ou vida natural, teria sido desenhada para dentro da vida que chamamos zoé, a vida não criada, instantânea e imediatamente. Mas isso é pura especulação. Neste momento, você e eu estamos mais preocupados com o funcionamento das coisas. E o atual estado de coisas é o seguinte: no presente, os dois tipos de vida não são apenas diferentes, coisa que eles sempre teriam sido, mas, na verdade, opostos. A vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E, especialmente, algo que deseja ser deixado por conta própria. Manter-se longe de tudo que é melhor, mais forte ou mais alto do que esse algo. Qualquer coisa que possa fazê-lo se sentir pequeno. Tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, da mesma forma que as pessoas foram criadas na sujeira têm medo do banho. E, de certa forma, isso é assim mesmo, pois nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos, e por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Será que você já pensou, quando criança, quão divertido seria se os seus brinquedos ganhassem vida? Bem, suponha que você realmente conseguisse despertá-los para a vida. Imagine transformar um soldadinho de chumbo em um homenzinho real. Isso significaria a transformação do chumbo em carne. E suponha que o soldadinho de chumbo não gostasse nada disso. Ele não está interessado em carne. E tudo o que ele consegue enxergar é que o seu chumbo está sendo desintegrado. Ele pensará que você está matando-o e fará tudo o que puder para impedi-lo. Em outras palavras, se ele puder evitar, jamais se transformará num homem. Não tenho como saber o que você teria feito com um soldadinho de chumbo desses. Mas o que Deus fez conosco foi o seguinte: a segunda pessoa em Deus, o Filho, tornou-se homem. Nasceu no mundo como um homem de verdade. Um homem real, de certa estatura, com cabelos de uma cor específica, falando uma língua particular e tendo um peso específico. O Ser Eterno, que sabe de tudo e que criou todo o universo, não só se tornou homem, mas, antes disso, se tornou um bebê, e antes disso, um feto dentro do corpo de uma mulher. Se você quiser imaginar algo parecido, pense em como se sentiria caso se transformasse em uma lesma ou um caranguejo. O resultado disso foi que passou a existir agora um homem que era, de verdade, o que todos os outros seres humanos pretendiam ser. Um homem em quem a vida criada, derivada de sua mãe, passou a ser completa e perfeitamente uma vida gerada. A criatura humana natural nele foi completamente assumida pelo Filho Divino. Assim, em um caso particular, a humanidade chegou aonde deveria chegar. Passou a partilhar da vida de Cristo. E como toda dificuldade para nós se resume no fato de que a vida natural precisa, em certo sentido, ser morta, ele escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo momento. A pobreza, a falta de compreensão de sua própria família, a traição da parte de um dos seus amigos mais íntimos, a zombaria
e o espancamento por parte das autoridades militares e a execução pela tortura. E então, depois de ter sido morto, em certo sentido morto diariamente, a criatura humana nele, pelo fato de estar unida ao Filho Divino, retornou à vida. O que ressurgiu em Cristo foi o homem, não apenas o Deus. Eis o resumo de tudo. Pela primeira vez, vimos um homem real, um soldadinho de chumbo, chumbo de verdade, da mesma forma que todo o resto, despertou completa e esplendidamente para a vida. E aqui, como não poderia deixar de ser, chegamos ao ponto em que a minha ilustração sobre o soldadinho de chumbo se torna limitada. No caso de soldadinhos de chumbo ou de estátuas de verdade, se uma despertasse para a vida, certamente não faria diferença para os soldadinhos de chumbo ou para as estátuas, pois eles estão separados uns dos outros. Mas os seres humanos não estão separados. Até parece que eles estão, porque você os vê andando por aí sozinhos. Acontece que somos feitos de tal forma que só podemos ver o momento presente. Se você pudesse enxergar o passado, certamente ele pareceria diferente, pois houve um tempo em que todo homem era parte de sua mãe e antes disso ainda, também de seu pai. E também um tempo em que ele era parte de seus avós. Se você pudesse ver a humanidade ao longo do tempo, assim como Deus a vê, não se pareceria com pontinhos isolados, espalhados por aí, mas sim como uma coisa única em franco crescimento, como uma árvore bastante complexa. Cada indivíduo apareceria conectado ao outro. E não é só isso. Os indivíduos não estão realmente separados de Deus mais do que estão uns dos outros. Todos os homens, todas as mulheres e todas as criaturas do mundo sentem e respiram nesse momento porque Deus, por assim dizer, os mantém em funcionamento. Consequentemente, quando Cristo se tornou homem, não é realmente como se você pudesse se tornar um soldadinho de chumbo específico. É como se algo que sempre afetou toda a humanidade passasse a afetá-la de uma nova maneira. A partir desse ponto, o efeito se espalha por todo o gênero humano. E isso faz uma diferença tanto para pessoas que viveram antes de Cristo, quanto para aquelas que viveram depois dele. E faz uma grande diferença até para pessoas que nunca ouviram falar nele. É como pingar em um copo de água uma gota de uma substância que dê um novo gosto ou uma nova cor a todo o seu conteúdo. Mas é claro que nenhuma dessas ilustrações se aplica com real perfeição. No longo prazo, Deus não é ninguém além dele mesmo, e o que ele faz não é compatível a nada. Você dificilmente esperaria que fosse diferente. Qual é, então, a diferença que ele fez para afetar toda a humanidade? É a seguinte: que o negócio de se tornar filho de Deus, de ser transformado, de uma coisa criada em uma gerada, de passar de uma vida biológica temporária para a vida espiritual eterna, foi realizado em nosso favor. A princípio, a humanidade já está salva e nós, indivíduos, temos de nos apropriar dessa salvação. Contudo, o trabalho realmente pesado, a porção que não poderíamos ter realizado por nós mesmos, foi feita para nós. Não tivemos de tentar escalar a vida espiritual por nosso próprio esforço. Ela já desceu até a raça humana. Se ao menos nos abrirmos para o único homem em quem isso esteve inteiramente presente e que, embora seja Deus, também é um homem real, ele fará isso em nós e por nós. Lembre-se do que eu disse sobre o bom contágio. Uma pessoa da nossa própria raça possui essa nova vida. Então, se nos aproximarmos dele, ele irá nos contagiar. É claro que você poderá expressar isso das mais diversas maneiras que puder imaginar. Poderá dizer que Cristo morreu por seus pecados, ou então que o Pai nos perdoou porque Cristo fez por nós o que deveríamos ter feito. Poderá dizer ainda que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro ou que Cristo derrotou a morte. Tudo isso é verdade. Se quaisquer dessas afirmações não o convencerem,
Deixe-as de lado e vá em frente com a fórmula que convencer. E seja qual for a que você vai escolher, não brigue com os outros só porque usam uma fórmula diferente da sua. Capítulo 6. Duas notas. A fim de evitar maus-entendidos, decidi acrescentar notas sobre 2 pontos que emergem do último capítulo. Primeira, um crítico sensato me escreveu perguntando por que Deus, se desejava filhos e não soldadinhos de chumbo, não gerou vários filhos desde o começo, em vez de primeiro criar soldadinhos de chumbo, para depois dar-lhes vida por um processo assim tão difícil e doloroso. Uma parte da resposta a esta questão é bastante fácil, mas a outra parte provavelmente está além da compreensão humana. A parte fácil é a seguinte: o processo de se transformar de criatura em filho não teria sido difícil nem doloroso se a raça humana não tivesse se distanciado de Deus séculos atrás. Eles puderam agir assim porque Deus lhes concedeu o livre arbítrio, e o fez porque um mundo de meros autômatos nunca seria capaz de amar e, portanto, nunca conheceria a felicidade infinita. Agora vem a parte difícil. Todos os cristãos concordam que há, no sentido pleno e original, um único Filho de Deus. Se insistirmos em perguntar, mas será que não poderia haver vários? Vamos mergulhar em águas bastante profundas. Será que as palavras poderia haver têm sentido se aplicadas a Deus? Você pode dizer que uma coisa finita particular poderia ter sido diferente do que era, porque seria diferente, se alguma outra coisa tivesse sido diferente, se essa outra coisa tivesse sido diferente, e assim por diante. As letras nesta página seriam vermelhas se o tipógrafo tivesse usado tinta vermelha, e ele teria usado tinta vermelha se tivesse sido instruído para isso, e assim por diante. Mas quando estamos falando de Deus, por exemplo, sobre o fato mais básico e redutível do qual todos os demais fatos dependem, não faz sentido perguntar se poderia ter sido de outra forma. Quando se trata de Deus, as coisas são o que são e pronto. Mas, independentemente disso, tenho dificuldade com a pura e simples ideia do Pai gerando muitos filhos desde toda a eternidade. Para serem muitos, eles teriam de ser de alguma forma diferentes uns dos outros. Vamos supor que 2 moedas tenham o mesmo formato. Como podem ser 2? Ora, ocupando lugares diferentes no espaço e contendo átomos diferentes. Em outras palavras, para pensar nelas como diferentes, tivemos de introduzir o espaço e a matéria. Na verdade, tivemos de introduzir a natureza ou o universo criado. Posso entender a distinção entre o pai e o filho sem introduzir o espaço ou a matéria, porque o primeiro gera e o outro é gerado. A relação de pai para filho não é a mesma que a do filho para o pai. Mas, se houvesse vários filhos, todos eles teriam uma relação idêntica uns com os outros e para com o pai. Como eles se diferenciariam uns dos outros? É claro que não se percebe a diferença à primeira vista. Primeiro, achamos que somos capazes de formar a ideia de vários filhos. Mas, se pensarmos direito, descobriremos que a ideia só parece possível porque eu os estava imaginando vagamente como formas humanas reunidas num mesmo tipo de espaço. Em outras palavras, embora eu aparentemente estivesse pensando em algo que existisse desde antes da criação do universo, na verdade, eu estava introduzindo a imagem do universo clandestinamente e inserindo esse algo nela. Quando eu paro de fazer isso e, ao mesmo tempo, tento pensar no Pai gerando vários filhos antes de todos os mundos, não estou pensando realmente em nada. A ideia se dissolve em meras palavras. Será que a natureza, o espaço, o tempo e a matéria foi criada precisamente para tornar possível a diversidade? Será que não há outra forma de obter vários espíritos eternais, exceto criando primeiro muitas criaturas naturais no universo, para depois espiritualizá-las?
Mas é claro que tudo isso não passa de mera especulação. Segunda, a ideia de que toda a raça humana é, em certo sentido, uma só coisa, um organismo imenso, como uma árvore imensa, não deve ser confundida com a ideia de que as diferenças individuais não importam, ou que pessoas reais, Tom, Nobby e Kate, são de alguma forma menos importantes do que coisas coletivas, como classes, raças e assim por diante. As duas ideias são inclusive opostas. Coisas que fazem parte de um só organismo podem ser bem diferentes umas das outras. Coisas que não são podem ser bem parecidas. Moedas de 10 centavos estão separadas, mas são bem semelhantes. Meu nariz e meus pulmões são muito diferentes, mas eles só estão vivos porque fazem parte do meu corpo e compartilham da vida comum dele. O cristianismo pensa nos indivíduos humanos não como meros integrantes de um grupo ou itens de uma lista, mas como órgãos integrantes de um corpo, diferentes uns dos outros, e cada um contribuindo com o que nenhum outro poderia contribuir. Sempre que você se pegar desejando transformar seus filhos, ou alunos, ou até mesmo seus vizinhos, em pessoas exatamente como você, lembre-se de que Deus provavelmente nunca desejou que eles fossem assim. Você e eles são órgãos diferentes, designados para fazer coisas diferentes. Por outro lado, quando você é tentado a não ligar para as dificuldades de uma pessoa porque ela não é problema seu, lembre-se de que, embora ela seja diferente de você, ela faz parte do mesmo organismo que você. Se você se esquecer de que ela pertence ao mesmo organismo que você, vai se tornar um individualista. Se você esquecer que ele é um órgão diferente de você, se quiser suprimir diferenças e tornar as pessoas todas iguais, vai se tornar um totalitário. Mas um cristão não deve ser nem totalitário, nem individualista. Confesso que sinto um forte desejo de lhe dizer, e suponho que você sinta o mesmo desejo de me contar. Qual desses dois erros é o pior? Essa é a armadilha do diabo. Ele sempre manda erros para o mundo em pares, pares de opostos, e sempre nos incentiva a passar um bom tempo quebrando a cabeça para decidir qual é o pior. E o real motivo disso fica evidente. Ele confia no seu desprezo por um erro para atraí-lo gradativamente ao erro oposto. Mas não vamos nos deixar enganar. Temos de manter nossos olhos focados no objetivo e passar bem no meio dos dois erros. Esse é o nosso único interesse relacionado a esses dois erros. Capítulo 7. Vamos fazer de conta. Será que posso começar mais uma vez colocando duas imagens, ou melhor, duas histórias na sua cabeça? Uma é a história que todos vocês já leram, chamada A Bela e a Fera. A moça, como vocês devem se lembrar, teve de se casar com um monstro por alguma razão, e ela o fez. Ela o beijou como se fosse um ser humano, e então, para o seu alívio, ele se transformou em um homem de verdade e tudo ficou bem. A outra história é sobre alguém que teve de usar uma máscara que fazia com que ele tivesse uma aparência muito melhor do que a que realmente tinha. Ele teve de usá-la por anos a fio, e quando ele a retirou, descobriu que a sua face havia se conformado com ela. E ele então havia ficado bonito de verdade. O que começou com um disfarce havia se tornado uma realidade. Acredito que ambas as histórias, é claro que de uma forma imaginativa, ajudam a ilustrar o que eu tenho a dizer neste capítulo. Até agora, estive tentando descrever fatos, o que Deus é e o que Ele fez. Agora gostaria de falar sobre a prática. O que devemos fazer com isso? Que diferença faz toda essa teologia? Ela pode começar a fazer diferença hoje à noite. Se você teve interesse suficiente para ter lido até aqui, provavelmente também terá interesse suficiente para fazer uma pausa para suas orações. E entre as suas preces, certamente haverá o Pai Nosso. As duas primeiras palavras são Pai Nosso.
Você vê agora o que essas palavras significam? Elas significam que você está francamente assumindo o papel de um filho de Deus. Para colocá-lo de forma direta, você está se vestindo de Cristo. E se quiser colocá-lo em outras palavras, você está fazendo de conta. Porque é claro que no momento em que você se conscientiza do que as palavras significam, se dá conta de que não é filho de Deus. Você não é um ser como filho de Deus, cuja vontade e cujo interesse estão em harmonia com os do Pai. Você é um emaranhado de medos egocêntricos, de esperanças, de ganâncias, de invejas e de presunção, fadados à morte. Sendo assim, de certa forma, esse vestir-se de Cristo é um tremendo atrevimento. O mais estranho, entretanto, é que ele nos mandou fazer isso. E por qual motivo? Com a vantagem de fazer de conta que somos o que não somos. Bem, mesmo no nível humano, há dois tipos de faz de conta. Há o tipo ruim, em que o fingimento está substituindo a coisa real. Por exemplo, quando uma pessoa faz de conta que vai ajudá-lo em vez de fazê-lo de verdade. Mas também há um tipo bom, em que o simulado leva a coisa real. Quando você não está se sentindo particularmente agradável, mas sabe que o deve ser, a melhor coisa que pode fazer, muitas vezes, é assumir modos gentis e se comportar como se fosse uma pessoa mais legal do que realmente é. Muitas vezes, a única forma de desenvolver realmente uma qualidade é começar a se comportar como se você já a tivesse. Esse é o motivo pelo qual os jogos infantis são tão importantes. As crianças sempre fazem de conta que são adultas, brincando de serem soldados, de irem ao supermercado, mas todo esse tempo elas estão fortalecendo os músculos e aguçando a inteligência, de modo que o faz de conta de serem adultas as ajuda a crescer de verdade. Agora, no momento em que você se dá conta do "olha eu aqui", me vestindo de Cristo, é bem provável que naquele mesmo instante enxergue alguma maneira de tornar aquele faz de conta menos fingimento e mais realidade. Várias coisas vão passar pela sua cabeça que não estariam lá se você fosse um filho de Deus de verdade. Bem, então pare de ficar pensando nessas coisas. Ou você poderá se dar conta de que, em vez de fazer suas orações, deveria estar lá embaixo escrevendo uma carta ou ajudando sua esposa a lavar a louça. Bem, então faça isso. Você percebe o que está acontecendo? Cristo em pessoa, o Filho de Deus, que é um ser humano igualzinho a você, e Deus, igualzinho ao Pai, está realmente ao seu lado e já está começando, naquela mesma hora, a tornar o seu faz de conta uma realidade. Essa não é uma simples forma simbólica de dizer que sua consciência está lhe dizendo o que fazer. Se você simplesmente lhe fizer uma pergunta, obterá um resultado. Se você lembrar que está se vestindo de Cristo, o resultado obtido será diferente. Sua consciência pode não considerar muitas coisas erradas, especialmente coisas que se passam na sua cabeça. Mas você verá imediatamente que não pode continuar fazendo-as se busca seriamente ser como Cristo. Pois você já não estará pensando simplesmente sobre o certo e o errado, mas sim tentando contrair o bom contágio de uma pessoa. Isso se parece mais com a pintura de um quadro do que com a obediência a regras. E o curioso é que, enquanto, por um lado, isso é mais difícil do que obedecer às regras, por outro, é bem mais fácil. O verdadeiro Filho de Deus está do nosso lado e está começando a nos tornar no que Ele mesmo é. Ele está começando, por assim dizer, a injetar seu tipo de vida e pensamento, sua Zoé, em você, começando a transformar o soldadinho de chumbo em um homem vivo. A parte de você que não gosta disso é que segue sendo de chumbo. Alguns de vocês podem sentir que isso nada tem a ver com sua própria experiência. Você poderia dizer: nunca tive a sensação de ser ajudado por um Cristo invisível, mas já recebi muita ajuda de outros seres humanos.
Isso é bem parecido com a mulher durante a Primeira Guerra, que disse não se importar se houvesse um racionamento de pão, pois isso não atingiria a casa dela, visto que costumavam comer torradas. Ora, se não houver pão, não haverá torradas. Sem a ajuda de Cristo, não haveria a ajuda de outros seres humanos. Ele trabalha em nós por todos os meios, não apenas por intermédio do que acreditamos ser nossa vida religiosa. Ele trabalha por meio da natureza, por meio dos nossos próprios corpos, por meio de livros, às vezes por meio de experiências que parecem, naquela hora, anticristãs. Quando um jovem que esteve frequentando a igreja de forma rotineira se dá conta honestamente de que não crê mais no cristianismo e para de frequentar as reuniões, desde que ele o faça de forma honesta e não para irritar os seus pais, o Espírito de Cristo provavelmente estará mais perto dele do que estava antes. Mas, acima de tudo, ele trabalha em nós por intermédio da colaboração de uns com os outros. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para os outros. Às vezes, são portadores inconscientes. Esse bom contágio pode ser transmitido por aqueles que não o receberam. Pessoas que não eram cristãs me ajudaram a chegar ao cristianismo. Mas, normalmente, são aqueles que o conhecem que conduzem os outros até ele. É por esse motivo que a igreja, o corpo completo de cristãos que o exibem uns aos outros, é tão importante. Você pode até dizer que quando dois cristãos estão seguindo a Cristo juntos, não há apenas o dobro de cristianismo no relacionamento deles do que quando eles estavam separados, mas 16 vezes mais. Mas não esqueça, em um primeiro momento, é natural para um bebê mamar o leite de sua mãe sem de fato conhecê-la. Também é igualmente natural para nós reconhecermos a pessoa que nos ajuda sem enxergar Cristo por trás dela. Mas não devemos seguir na condição de bebês. Temos de passar a reconhecer o nosso doador real. Seria loucura não fazer, porque se não fizermos, estaremos confiando em seres humanos, e isso vai nos levar para o mau caminho. Por melhores que eles possam ser, estão fadados a cometer erros, e todos eles vão morrer. Temos de ser gratos a todas as pessoas que já nos ajudaram. Temos de honrá-las e amá-las, mas nunca jamais devemos depositar toda a nossa fé em qualquer ser humano, nem que ele seja o melhor e o mais sábio do mundo. Há muitas coisas legais que se pode fazer com a areia, mas não tente construir uma casa sobre ela. A partir daí, começamos a entender do que o Novo Testamento está falando. Ele fala sobre cristãos que são nascidos de novo, orientando-os a revestirem-se de Cristo. Fala de Cristo sendo formado em nós e de como passamos a ter a mesma mente de Cristo. É bom você tirar logo da sua cabeça a ideia de que essas são apenas formas simbólicas de dizer que os cristãos devem ler e aplicar o que Cristo disse à própria vida, como uma pessoa que lê Platão ou Marx e tenta pôr em prática o que eles escreveram. O Novo Testamento significa muito mais do que isso. Ele está querendo dizer que uma pessoa real, o Cristo presente aqui e agora, naquele mesmo quarto em que você está fazendo suas orações, está fazendo algo por você. Não se trata de um homem bom que morreu 2000 anos atrás. Trata-se de um homem vivo, tão ser humano quanto você e eu, e ao mesmo tempo tão divino quanto era quando criou o mundo, vindo realmente e interferindo no seu eu interior, matando o velho eu natural e substituindo-o pelo tipo de personalidade que ele tem. No início, apenas por instantes, mas depois por períodos mais longos. Por fim, se tudo correr bem, ele o transforma permanentemente em algo diferente, em um novo pequeno Cristo, um ser que, à sua própria maneira reduzida, tem o mesmo tipo de vida que emana de Deus, partilhando do seu poder, de sua alegria, de seu conhecimento e de sua eternidade. E com isso, faremos imediatamente outras duas descobertas. Primeira,
começamos a perceber nossa pecaminosidade para além de nossos atos pecaminosos particulares. Começamos a ficar alarmados não apenas com o que fazemos, mas com o que somos. Isso pode soar bem difícil de compreender. Então vou tentar esclarecê-lo a partir do meu próprio caso. Quando chega a hora das minhas orações noturnas e tento prestar contas dos pecados do dia, 90% das vezes o mais óbvio é algum pecado contra a caridade. Ou fiquei irritado, ou agoniado, ou fui debochado, ou prepotente, ou impetuoso. E a desculpa que imediatamente me vem à mente é que a provocação foi tão súbita e inesperada que fui pego desprevenido e não deu tempo de me controlar. Mas essa pode ser uma circunstância atenuante com relação àqueles comportamentos específicos que, obviamente, seriam piores se tivessem sido deliberados e premeditados. Por outro lado, o que uma pessoa faz quando é pega desprevenida não é a melhor prova do que ela é de verdade? Será que aquilo que vem à tona antes de a pessoa ter tempo de pôr a sua máscara não é a mais pura verdade? Se há ratos no porão, você tem mais probabilidade de vê-los se entrar de repente. Mas não é a surpresa que cria os ratos, ela apenas os impede de se esconder. Da mesma forma, a surpresa da provocação não me torna um homem irascível. Ela apenas me mostra que homem irascível eu realmente sou. Os ratos estão sempre ali no porão, mas se você entrar gritando e fazendo barulho, eles terão encontrado abrigo antes mesmo de você ligar a luz. Aparentemente, os ratos do ressentimento e da vingança estão sempre lá no porão da minha alma. Agora, o porão está fora do alcance da minha vontade consciente. Tenho condições de controlar os meus atos até certo ponto. O que não tenho é o controle direto sobre o meu temperamento. E se, como eu disse antes, o ser importa até mais do que o fazer, se, aliás, o que fazemos importa principalmente como evidência do que somos, então concluímos que a transformação pela qual eu mais estou precisando passar é uma mudança que nossos próprios esforços diretos, voluntários, não podem provocar. E isso também se aplica às minhas boas ações. Quantas delas foram feitas pelos motivos certos? Quantas por medo da opinião pública ou desejo de me mostrar? Quantas por uma espécie de obstinação ou senso de superioridade que, em circunstâncias diferentes, poderiam igualmente ter levado a algum ato muito maldoso? Mas eu não posso, por um esforço moral direto, proporcionar novos motivos a mim mesmo. Depois dos primeiros passos na vida cristã, nós nos damos conta de que tudo o que realmente precisa ser feito em nossas almas só pode ser feito por Deus. E isso nos conduz a algo que pode ter levado a muitos mal-entendidos na linguagem que empreguei até agora. Segunda, da forma como eu me expressei até agora, pode parecer que somos nós que fazemos tudo. No entanto, está claro para mim que é Deus que faz tudo. O máximo que fazemos é permitir que Deus haja. De certo modo, você pode até dizer que o faz de conta é Deus quem realiza. O Deus tripessoal, por assim dizer, vê diante de si um animal humano que, na verdade, é egocêntrico, ganancioso, resmungão e rebelde. Mas ele diz: vamos fazer de conta que essa não é uma mera criatura, mas nosso filho. Ele é como Cristo, visto que é um ser humano, já que o filho se tornou homem. Vamos fazer de conta que esse filho também é igual a ele em espírito. Vamos tratá-lo como se fosse algo que na verdade não é. Vamos fazer de conta para transformar o faz de conta em realidade. Deus olha para você como se você fosse um pequeno Cristo, e Cristo está do seu lado para operar essa transformação. Ouso dizer que essa ideia do faz de conta divino soa bem estranha no começo. Mas será que é realmente tão estranha? Não é sempre assim que as coisas superiores alcançam as inferiores?
Uma mãe ensina o seu bebê a falar falando com ele, como se ele entendesse, muito antes de ele realmente o fazer. Tratamos nossos cachorros como se eles fossem quase humanos, e é nisso que acabam se tornando no final. Capítulo 8. Cristianismo. Fácil ou difícil? No capítulo anterior, consideramos a ideia cristã do revestir-se de Cristo, ou de primeiro vestir-se de filho de Deus, para você finalmente se tornar um filho de verdade. O que gostaria de deixar claro é que essa não é uma dentre as muitas tarefas que os cristãos têm que realizar, e não se trata de uma espécie de exercício especial para a classe superior. Trata-se de um resumo de todo o cristianismo. O cristianismo não oferece absolutamente nada mais que isso. E gostaria de destacar como ele difere das ideias comuns sobre moralidade e ser bonzinho. A ideia convencional que nós temos antes de nos tornarmos cristãos é a seguinte: tomamos o nosso ser comum, com seus vários desejos e interesses, como ponto de partida. Depois, admitimos que algo mais, que podemos chamar de moralidade, ou comportamento digno, ou o bem da sociedade, tenha direitos sobre esse ser, direitos estes que interferem nos seus próprios desejos. O que queremos dizer quando nos consideramos bons é ceder a esses direitos. Mas há coisas que o ser comum desejava fazer e que acabam se revelando erradas. Ora, nesse caso, temos de abrir mão delas. Outras coisas que o nosso ser não deseja fazer acabam se revelando a coisa certa a fazer. Então, temos de fazê-las. Mas estamos o tempo todo esperando que, quando todas as demandas forem alcançadas, o pobre ego natural ainda tenha alguma chance e algum tempo para dar continuidade à sua própria vida e fazer o que bem entende. Na verdade, somos bem parecidos com uma pessoa honesta que paga seus impostos. Ela os paga, tudo bem, mas na esperança de que vá sobrar dinheiro suficiente para viver, porque ainda estamos tomando nosso ego natural como ponto de partida. Enquanto estivermos pensando dessa maneira, de duas uma: ou vamos desistir de ser bons, ou vamos nos tornar extremamente infelizes. Pois não se engane, se você está realmente tentando satisfazer todas as demandas feitas pelo ego natural, não sobrará muita coisa para a sua sobrevivência. Quanto mais você obedece à sua consciência, mais ela vai exigir de você. Assim, seu ego natural, que estará passando fome e sendo atrapalhado e amedrontado o tempo todo, vai ficando cada vez mais enfurecido. No final, ou você vai desistir de tentar ser bom, ou vai se tornar uma daquelas pessoas que, como costumam dizer, vivem para as outras, mas sempre de forma contrariada, resmungona, sempre se perguntando por que os outros não reparam mais nisso, e sempre assumindo o papel de mártires. E uma vez que você tenha ficado assim, tornar-se-á muito mais insuportável para qualquer um que tenha de conviver com você do que se você tivesse permanecido totalmente egoísta. O estilo cristão é diferente. É mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro e uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar seu ego natural, mas para matá-lo. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter a broca no seu dente, nem o obturar ou fazer com que ele pare de doer. Quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que me entrega aqueles que você considera maldosos. O aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo, e minha própria vontade deverá se tornar a sua. Isso é mais difícil e mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer.
Espero que você tenha notado que o próprio Cristo às vezes descreve o estilo de vida cristão como difícil demais e às vezes como demasiadamente fácil. Ele diz: tome sua cruz. Em outras palavras, é como ser espancado até a morte num campo de concentração. No minuto seguinte ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo. E podemos ver muito bem porque ambas são verdadeiras. Qualquer professor concordará que o aluno mais preguiçoso da classe é o que terá de trabalhar mais no final. Eles querem dizer isso mesmo. Se você der a 2 meninos, digamos, uma proposição geométrica para resolver, aquele que está preparado vai se dar ao trabalho de tentar entendê-la. O menino preguiçoso vai tentar decorá-la, porque naquele momento isso demanda menos esforço. Mas 6 meses depois, quando eles estiverem se preparando para uma prova, o menino preguiçoso ficará horas e mais horas estudando para dar conta de coisas que o outro garoto entende e das quais passa até a gostar em poucos minutos. Ou seja, a preguiça dá mais trabalho no longo prazo. Ou vamos usar outra analogia. Em uma batalha ou no montanhismo, sempre há uma atitude que exige muita coragem, mas no longo prazo também é o movimento mais seguro a realizar. Se você ficar com medo, vai se meter horas mais tarde em um perigo maior. O modo covarde de agir é ao mesmo tempo também o mais perigoso. O mesmo acontece aqui. A coisa mais terrível e que parece impossível de se fazer é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e todas as suas precauções para Cristo. Mas é muito mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer em vez disso, que é continuar sendo o que chamamos de nós mesmos, para manter a felicidade pessoal como nosso grande objetivo na vida, e ainda assim tentar ao mesmo tempo ser bons. Estamos todos tentando fazer nossa mente e nosso coração seguir os seus próprios caminhos, centrados no dinheiro, no prazer ou na ambição, e esperando, ainda assim, nos comportar de forma honesta, casta e humilde. Mas isso é precisamente o que Cristo nos alertou para não fazer. Segundo ele, um espinheiro não é capaz de produzir figos. Se eu sou um campo que não contém nada além de sementes de capim, não posso produzir trigo. Cortar o capim pode até fazer com que ele permaneça baixo, mas vou continuar produzindo capim, e não trigo. Se eu quiser produzir trigo, a mudança deverá ir mais fundo do que a superfície. Preciso ser arado e replantado. É por isso que o problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não procuram por ele. Ele surge no exato momento em que você acorda todas as manhãs. Todos os seus desejos e suas esperanças para o dia tomam a sua mente de assalto, como animais selvagens. E a sua primeira tarefa cotidiana consiste em simplesmente empurrá-los todos de lado, dando ouvidos àquela outra voz, pressupondo aquele outro ponto de vista e deixando aquela outra vida mais ampla, forte e calma fluir. E a vida segue, dia após dia, com a gente se distanciando de todas as gritarias e aflições que nos invadem com a força de um vendaval. No começo, só conseguimos fazer isso por alguns instantes, mas a partir desses momentos, o novo tipo de vida estará se alastrando por todo o nosso corpo. Porque agora estamos deixando que ele trabalhe em nós nas áreas certas. Trata-se da diferença entre uma pintura que é simplesmente passada sobre a superfície e a tintura ou borrão que impregna em profundidade. Cristo nunca adota uma conversa fiada vaga ou idealista. Quando ele disse "sede perfeitos", ele estava falando sério. Ele quis dizer que devemos nos submeter ao tratamento completo. É difícil, mas o meio-termo a que todos aspiramos é mais difícil. Na verdade, é impossível. Pode ser difícil para um ovo transformar-se num pássaro,
Seria engraçado de ver e ainda mais difícil para ele aprender a voar enquanto ainda estivermos dentro da casca do ovo. Somos parecidos com esses ovos. E você não pode seguir sendo apenas um ovo comum, digno indefinidamente. Ou rompemos a casca ou goramos. Gostaria então de retomar o que disse anteriormente. Isso é tudo o que há para se dizer sobre o cristianismo. Não há mais nada. É tão fácil confundir-se a esse respeito. É fácil pensar que a igreja possui uma série de objetivos diferentes: educação, instalações, missões, serviços de manutenção. Da mesma forma que é simples pensar que o Estado tem diversos objetivos: militares, políticos, econômicos e por aí vai. Mas, de certa forma, as coisas são muito mais simples do que isso. O Estado existe simplesmente para promover e proteger a felicidade comum de seres humanos nesta vida. Um marido e uma mulher, batendo papo ao pé da lareira, um grupo de amigos jogando dardos em um pub, um homem lendo um livro no seu próprio quarto ou cultivando seu próprio jardim. É para isso que o Estado serve. E se ele não estiver contribuindo para aumentar, prolongar e proteger tais momentos, todas as leis, os parlamentos, os exércitos, as cortes, as polícias, as economias, etc., não passarão de perda de tempo. Da mesma forma, a Igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Deus não se tornou homem para nenhum outro propósito. Pode-se duvidar até de que o universo todo tenha sido criado para outro propósito, senão esse. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido nele. Suponho que nenhum de nós consiga compreender como isso vai acontecer no que diz respeito ao universo. Não sabemos que tipo de vida existe, se é que há alguma vida, nas partes que estão a milhões de quilômetros de distância da Terra. Mesmo nesta Terra, não sabemos como isso se aplica a outras coisas além do homem. Afinal de contas, ninguém esperaria outra coisa. O plano só nos foi revelado até onde ele nos diz respeito. Às vezes, gosto de imaginar que sou capaz de enxergar como isso poderia se aplicar a outras coisas. Imagino que pudesse entender como os animais superiores são, de certa forma, atraídos para dentro do homem, quando ele os ama e os torna, como ele faz, muito mais parecidos com o ser humano do que eles seriam se não fosse por isso. Posso entender o sentido pelo qual as coisas mortas e as plantas são atraídas para o homem enquanto ele as estuda, usa e aprecia. E se houvesse criaturas inteligentes em outros mundos, eles poderiam fazer o mesmo com os seus mundos. É possível que, quando as criaturas inteligentes entraram em Cristo, elas pudessem carregar consigo todas as demais coisas. Mas não sei de nada disso. Em relação a isso, só posso especular. O que nos foi revelado é como nós, seres humanos, podemos ser atraídos para dentro de Cristo. Podemos nos tornar parte desse maravilhoso presente que o jovem príncipe do universo quer oferecer ao seu pai. O presente que é ele próprio e, portanto, nós nele. Trata-se da única coisa para a qual fomos criados. E há pistas estranhas e empolgantes na Bíblia de que, quando somos atraídos para dentro, uma grande quantidade de outras coisas na natureza vai começar a entrar nos eixos. Será o fim do pesadelo. Um novo amanhã terá despontado. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.